Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje aqui nos estúdios da RCTV recebo ao vivo a presidente da SEAP, Emília Corrêa Lima. Vamos conversar sobre os projetos de habitação que o Estado desenvolveu em 2016, o que é as projeções para 2017. Vamos falar de muitos temas relacionados à SEAP, a Companhia Estadual de Habitação Popular, que é comandada por Emília Corrêa Lima. Boa noite, Emília. Seja um prazer tê-la aqui no 27 Segundos na RCTV. Boa noite a todos os telespectadores. É importante para a gente participar desse programa, porque a gente tem a oportunidade de prestar contas à população do que vem sendo feito para ser apoiada do que estivermos fazendo corretamente e sermos alertados do que tiver precisando ser corrigido. As correções, não é necessário, correções de rumos necessárias, sempre tem. Agora, Emília, qual o balanço que a SEAP traz hoje de 2016? Olha, 2016 foi bom de um lado, em termos de nós entregarmos muitos conjuntos que nós estávamos construindo e avançarmos em relação a outros, mas, no entanto, foi ruim de outro lado, porque o principal programa, Minha Casa Minha Vida, com financiamento do FAR, ele não assinou novos contratos esse ano 2016. E também o rural, a habitação rural e a habitação para cidades menores, então não foram assinadas. Nós assinamos e estamos assinando o que a gente chama Minha Casa Minha Vida Faixa 2, que é com o FGTS. Então nós estamos desenvolvendo vários projetos nisso aí e lutando para o pouco que foi colocado a nível nacional, que a gente consiga trazer para Paraíba uma boa parte disso, na medida que nós tínhamos projetos acumulados, né, esperando só o financiamento federal. Quando você fala de que não assinou novos contratos com o programa Minha Casa Minha Vida, é dentro de uma faixa, né? A faixa da população de mais baixa renda. De mais baixa renda. Que não foi liberado pelo Ministério, não é para Paraíba, não, para o Brasil todo inteiro. Tá. Novos projetos. Isso decorreu antes ou depois do processo de impeachment? Olha, começou em 2016, né? Começou bastante conturbado em termos de todo aquele processo. Em 2016 a gente não teve nada normal, digamos assim. Não passava na Câmara nada, no Congresso nada normal. E foi bastante conturbado, sem poder planejar, diferentemente dos outros anos, onde a gente pode ter um planejamento e a gente que fez todo o trabalho de casa, digamos, de fazer vários projetos, de analisar, de levantar as demandas, de fazer projetos técnicos para poder ser aprovado. Então, de repente, todo esse planejamento que havia nos outros anos parou em 2016. Agora, tudo que a gente já tinha conseguido assinar ou que estava para assinar de outros projetos, nós corremos e conseguimos. Bom, a SEAP tem uma estimativa de quantas unidades habitacionais deixou de construir, deixou de entregar por conta desse barramento dos projetos? Deixou de assinar. Nós temos cerca de 20 mil projetos que estavam prontos para assinar. Por cada projeto é uma unidade, é isso? Não, 20 mil projetos, desculpe, 20 mil unidades em vários projetos. Em vários projetos. Ou seja, a SEAP deixou, hipoteticamente, de construir 20 mil novas unidades? Hipoteticamente, porque isso ter os 20 mil unidades em projetos não quer dizer que, mesmo se tivesse normando, que iria ser assinado todos. Nós sempre colocamos projetos prontos para poder a gente ter
vantagem na disputa nacional, né? Daqueles que chegam atrasados sem projetos prontos. Então, a nossa eficiência é a nossa força para conseguir mais projetos. E é isso que a gente está fazendo agora também, em relação à faixa 2. Nós estamos correndo, nós já assinamos junto com esse ano, quer dizer, esse final de ano, já estou contando como se estivesse em 2017. Mas já estamos aí. Nesse finalzinho de ano já assinamos a primeira parte junto com as entidades, em parceria, já um novo conjunto em Bahia, né? E estamos correndo para aprontar a assinatura de mais 2 outros conjuntos e estamos terminando na faixa 2 e estamos terminando a seleção de um conjunto na faixa 2 ali em frente ao shopping, que é a concorrência, né, que é o Pedra do Reino, que a concorrência está bem grande, inclusive porque as diretrizes e a novidade desse conjunto é que nós estamos em todos os novos projetos colocando energia solar e, na medida do local e da condição, o aproveitamento de água, seja água da chuva, seja reuso, isso depende de cada local e de cada necessidade, mas em todos os nossos novos projetos. E esse Pedra do Reino teve digamos, uma corrida, uma aceitação muito grande. Pela própria localização, né? E pelas características. Pelas características. Quando você fala nesse projeto do Pedra do Reino, você está falando de quantas unidades habitacionais que serão entregues? Ali só 208. 208. Agora, o outro que a gente vai entregar são 704. Esse aí era o antigo... Todos os cadastros foram preenchidos? Nós, na medida que nós temos um cadastro muito grande, para ser mais transparente possível, nós estamos fazendo o seguinte: você tem o Facebook, a rede social da SEAP, e na mídia, né, nós colocamos, olha, quem é inscrito na SEAP e quer participar desse conjunto, a pessoa vai e entra na sua inscrição pela internet da SEAP e aí coloca, diz, eu quero participar. Então, a partir daí, a gente vai fazer uma análise, né, das pessoas que vão participar, porque é uma quantidade de inscrição muito grande e não adianta você estar refazendo todas as inscrições e aí depois nós temos que verificar se as inscrições são verdadeiras em termos daqueles dados corresponder. Então, numa cidade como João Pessoa, com essa quantidade de inscrições que nós temos, fica inviável. Então, nós encontramos esse caminho. Para cada conjunto, nós fazemos um chamamento, digamos, para os inscritos. E aí os inscritos entram na internet e colocam, olha, eu quero participar desse aí. A partir daí, nós vamos, já com um universo menor, analisar se são verdadeiras os dados daquelas pessoas que estão colocando e aí começar a seleção. Em que fase está o conjunto? Já está pronto para a entrega? Olha, tem o São Rafael, que é o que a gente já vinha construindo, não é esse Pedra do Reino, é o Minha Casa Minha Vida que a gente veio terminando, que espero que até sorteio seja fevereiro, por aí, e aí a gente entrega abril, maio, já o conjunto 704 unidades no bairro das Indústrias. O Pedra do Reino, como é o faixa 2, é diferente. Você termina a seleção agora e começa a construção. E a partir daí, daqui a 1 ano e 8 meses, aí a entrega. A previsão da construção é 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Qual é o diferencial desse Pedra do Reino? Vai ter o uso de energia solar? Vai ter energia solar, vai ter bicicletário, vai ter locais para as pessoas e a captação de água também. Para reuso da água. É uma das coisas que na diretriz agora da SEAP é fundamental, você ter o cuidado da qualidade de vida de quem está morando nesses conjuntos, de você ter local tanto para as crianças como para os adultos poder usufruir, não ter que ficar na sua residência quando você chega em casa trancada lá no seu apartamento. E a questão econômica. Então, você ter uma conta de luz menor com a energia solar, e eu acredito que não apenas isso, na hora que a gente mostrar, né, concretamente que a energia solar é a saída para nós,
a gente pode ter um caminho econômico para Paraíba. De você ter uma demanda grande, e aí as empresas, né, que já começaram, estavam começando a se instalar aqui na Paraíba, em termos de energia solar, quando começou essa quebradeira brasileira, né, a falta de você ver algumas saíram, né, do estado, né? E outras esperaram. Não avançaram. Não saíram, não avançaram em termos de investimento. Empresas de fora, né, com parceria. E eu acredito que nós temos esse sol, nós não precisamos estar pagando energia cara, e a partir daí nós podemos ter esse caminho econômico para Paraíba, não apenas na defesa do bolso do consumidor de baixa renda, porque sempre que vem energia solar, então vem um financiamento para quem ganha muito. Olha, quem precisa pagar menos energia é quem ganha pouco. É a nossa clientela da habitação popular. E aí esse governo, o governo de Ricardo, a nossa administração na SEAP, está com essas novas diretrizes, quer dizer, já vem colocando, e está sendo, inclusive ganhamos prêmios e destaque nacional, essas diretrizes aqui da Paraíba. A Paraíba vem fazendo basicamente um caminho, vem tendo destaque, criando um caminho a nível nacional em termos de diretrizes. Exato. Ok. Vamos ao intervalo e a gente volta aí em seguida, conversando hoje com Emília Corrêa Lima, presidente da SEAP. Vamos falar mais desses projetos, os que avançaram, os que pararam em 2016. Fique ligado, a gente volta aí em seguida, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com 27 segundos pela RCTV, ao vivo, hoje entrevistando a presidente da SEAP, Emília Corrêa Lima. Emília, a gente fez aí um rápido balanço de 2016 neste primeiro bloco do programa, no bloco anterior. Aí eu queria que você situasse quantas unidades habitacionais foram projetadas para 2016, quantas unidades habitacionais efetivamente a SEAP pôde entregar, mesmo diante das dificuldades com essa crise política, financeira do país. Em 2016, nós entregamos muitas porque a gente vinha construindo, né? O ruim foi não começar novas, mas nós entregamos aquele conjunto em Campina Grande, né? Que é muito bonito, quase 2.000 unidades. Nós entregamos em Patos, quase, se eu não me engano, 900 unidades. Nós estamos agora terminando de Santa Rita, né? Com mais 600 e 700 unidades. E estamos, como eu já falei, para entregar essas daqui. Fora muitas casas, que agora não sei o número de cidades, mas que a gente vinha construindo 40, 50, 30 casas em cada cidade do interior, e que nesse ano de 2016 nós entregamos uma quantidade razoável de casas. A crise financeira do país afetou a procura? Os interessados se afastaram um pouco dessa procura da SEAP, mesmo em condições de baixa renda, mas, de toda forma, a crise se abateu em toda a população, em todas as faixas? Não, pelo contrário. Aumentou? Acho que a procura aumentou porque as pessoas que estavam pensando em comprar individualmente começam a ter medo do futuro, e aí começa a aumentar a demanda da SEAP. Fez com que houvesse também vamos dizer assim, uma reprogramação dentro do orçamento dessas pessoas. Aqueles que estavam comprando diretamente nessa faixa 2, agora procuram a SEAP, porque sabe que o governo do estado dá um subsídio maior em relação às casas. Então, as casas feitas pela SEAP é subsidiada pelo governo do estado e tem vantagem, digamos assim, bem mais barato do que o mercado. Pronto. E aí faz com que todo mundo procure isso. Eu me cadastrando para uma unidade habitacional dessa faixa 2, qual vai ser o valor da prestação que eu vou pagar? Como é esse subsídio que o governo do estado oferece? Olha, cada conjunto é diferente. Nós não temos carimbo. Esse São Rafael, por exemplo, que vai ser... Não, São Rafael é a faixa 1. Faixa 1, sim, o São Rafael é faixa 1. O Pedra do Reino é que é faixa 2. Mas Pedra do Por Reino exemplo, a Pedra do Reino a gente tem o quê? Subsidiado. O terreno não vai entrar no custo.
A energia solar não vai entrar no custo. O tratamento de água não vai entrar no custo. Algumas outras infraestruturas não vão entrar no custo. Então, além da parte do subsídio federal, essas infraestruturas, né, que o Estado coloca e a diminuição do valor do terreno já é um subsídio muito grande em termos do valor da unidade. Então, digamos assim, eu diria que vai ser cerca de 100 mil por aí o financiamento bruto. E aí, dependendo de cada renda, já vai diminuir, porque você vai ter até 17 mil tal, de abatimento. E, no final das contas, a unidade que no mercado poderia estar saindo por 200 mil, você pode estar conseguindo por 85 mil, por aí. Tá. E qual é o prazo de financiamento? Quantos meses para pagar? Depende também, né? Do programa, Mas geralmente a SEAP, nesses casos não, assim, aí de faixa nesses 2... casos de faixa 2, aí é junto quem assina o contrato, quem toma conta do financiamento é a Caixa ou o Banco Brasil. Aí eles é quem define essa questão de prazo. De prazo. E a pessoa fica vinculada a um empréstimo junto a essas instituições bancárias. Não é um empréstimo, é a prestação. A prestação. Junto a essas instituições bancárias. Exato. Não é? Com determinados prazos, facilidades, né? Vamos dizer assim, facilidades por conta desses subsídios. Porque o projeto é nosso, o subsídio é nosso do Estado, mais o subsídio federal. Então, nós é que fazemos o projeto com mais cuidado, digamos assim, com essas diretrizes, para que não apenas seja um apartamento, mas seja um local que a pessoa possa viver, que a família possa viver melhor, possa se encontrar melhor, que tenha mais espaço para as criançadas, para os adultos também. A gente não só pode pensar na criança, tem que pensar nos adultos também e na terceira idade. Então, falar nesses adultos, tem um projeto pioneiro que eu achei muito legal, muito bacana mesmo, é esse da Cidade Madura, né? O Cidade Madura nós criamos, o Cidade Madura, e foi destaque, continua sendo destaque a nível nacional, e é pioneiro no Brasil você ter um condomínio fechado para a população de baixa renda, né? Até não é baixíssima renda, até baixa renda, digamos assim, das pessoas que têm a renda até 5 salários mínimos, que tem aquela estrutura completa, né, e linda, né, que verdade. o Cidade Madura. Bem cuidado. Isso chama a atenção, inclusive, porque ele é melhor, às vezes, do que alguns que a gente já visitou na França, né, que o governador visitou na França, que eu li bastante a partir da Inglaterra, na França. Eu saí pesquisando em todos os locais para ver, a partir da nossa realidade, o que é que poderia ser feito. Foi mais ou menos uma transferência de experiência da França, da Inglaterra, se adequando às realidades aqui locais, né? Não, a concepção foi nossa. A concepção foi da SEAP. Foi nossa, da SEAP. E na medida que nós apresentamos para o governador, ele ficou apaixonadíssimo, e é aquele estilo dele, quando ele quer uma coisa e acha que deve ser feita, ele já queria que no próximo mês... Se empolgou. Se empolgou. Ele mesmo propôs algumas modificações na concepção original. E a partir daí ele visitou, quando estava coincidiu, visitou a França e trouxe, e fez a comparação, né, para ver se tinha alguma coisa melhor. Eu, como tenho uma irmã que mora na Inglaterra, ela pesquisou lá, me mandou várias coisas, e a partir daí nós fomos melhorando, né? Sim. E abrimos a discussão, por exemplo, aí a horta, então já, o pessoal em Campinas já fez não, faz uma horta que a pessoa que tem problema na coluna possa fazer também. Aqui não tinha uma quadra, de Campinas já tem uma quadra, para depois desenvolver, para que as pessoas continuem fazendo exercícios, né? Não apenas a caminhada, mas possa jogar. E a partir daí, a de Guarabira, que está sendo feita, já está com energia solar, para que
o custo, o bolso não sofra tanto, embora não paguem muito, mas paga a água, paga a luz, né, paga a sua manutenção. E então a gente já faz essa modificação também no de Guarabira. A cada um a gente vai estudando e vai agregando mais coisas. Uma nova experiência, né? O que é importantíssimo. O primeiro Cidade Madura foi o de João Pessoa, não é isso? Primeiro foi o de João Pessoa. São quantos moradores? Esse aí são 40. 40? São 40 moradores, porque foi o tamanho do terreno e, basicamente, a gente não podia fazer essa experiência, já que a gente não tinha nenhuma no Brasil e era diferente um pouco nos outros cantos que a gente estudou. Então, a primeira experiência foram com 40 casas, né, dentro. Então, a partir daí, a gente foi replicando esse tipo de experiência. Até porque, para modificar esse número, a gente já tem que ter um estudo, né, de como está funcionando esse número, se é interessante aumentar o número para ter mais gente convivendo, ou se 40 você era melhor diminuir. Então, esse estudo nós estamos acompanhando para ter uma proposta depois já do que é que deve ser. Se 40, se 60, se 80, se 30. Aí há toda uma preocupação para que essas pessoas vivam bem, que a gente está falando de melhor idade, né? Pessoas com uma certa faixa etária que merecem e requerem cuidados mais do que especiais. Olha, a preocupação é que essas pessoas possam viver e não sobreviver. Certo. Uma bela Porque, definição. veja, a concepção é essa. Lá não é um asilo. Não é uma casa de repouso. Não é uma casa de cuidados especiais. Ela é um residencial especial para idosos, onde idoso vai conviver com idoso. E vai ter algumas coisas especiais que os idosos precisam, tipo, tem unidade de saúde, onde vai a enfermeira e vai lá, mas aí tem o local para caminhada, tem a academia, tem os locais, tem o redário, tem locais para jogos, tem um local para dançar, tem um local para se encontrar. Então, lá em Campina, que eu estou dizendo, tem a quadra, né? Em Cajazeiro, se não me engano, já tem a quadra também. Então, é para que aquele idoso que ficava, tudo bem, seja na família que tomava conta ou a que não tomava conta, mas vamos supor da melhor que tomava conta. Ficava lá no último quarto, etc., e participando, a felicidade dele era participar, digamos, do aniversário do neto, de um ano. Era quase de um ano, mas não podia muito fazer os seus 80. Mas era quase que rejeitado. Às vezes assim, o né? provedor só. Exatamente. E aí, quer dizer, quantas vezes talvez você não tenha ouvido falar, aquele velho está saindo, vai tomar uma cerveja ou vai andar por aí, quando tem aqui os meninos que ele podia ficar tomando conta. Quer dizer, a expectativa depois de você trabalhar é apenas de sobreviver. Então, a concepção desses condomínios é para viver. Terminou de trabalhar, se aposentar, se é que pode ainda, né? A discussão, vamos ver se o povo brasileiro luta e faz com que a gente possa se aposentar. E se aposentar e aí poder curtir o direito. Você passou a vida trabalhando, agora vamos viver e ser feliz. Verdade. É o direito. A concepção do condomínio é essa. Ok. Vamos a mais um intervalo e a gente volta em seguida com o terceiro bloco, nessa entrevista aqui com Emília Corrêa Lima, presidente da SEAP. Tem muito assunto ainda para a gente comentar com ela. Vamos falar de uma medida provisória que foi aprovada recentemente, que foi apresentada recentemente pelo governador Ricardo Coutinho, que trata de terrenos da SEAP. Ela vai detalhar isso no terceiro bloco do 27 segundos. Fique ligado. De volta com 27 segundos pela RCTV, nós estamos entrevistando a presidente da SEAP, Emília Corrêa Lima. Vamos ver como é que foi o dia na Câmara, depois de várias sessões declaratórias por falta de quórum. Finalmente, o dia de hoje foi de muito trabalho para os vereadores de João Pessoa. Era preciso limpar a pauta e, finalmente, entrar no tão esperado recesso. A
cena até parecia que iria se repetir, mas a convocação para limpar a pauta e finalmente dar início ao recesso parlamentar surtiu efeito. De repente, o plenário foi ficando lotado, como há muito tempo não se via na Câmara. Depois de várias sessões, hoje sai, pelo menos a maioria estão presentes e a gente espera terminar o ano de forma tranquila e, é claro, cumprindo com todas as obrigações. Mas, com 80 matérias emperradas só na CCJ, os trabalhos na casa começaram com uma reunião da comissão. A apreciação foi rápida, com matérias sendo votadas em bloco e com parecer oral. Nós fizemos uma reunião extraordinária, desde cedo estamos aqui na casa, analisando todos os projetos que faltam, exatamente para limpar a pauta e poder votar à lua, né? Primeiro vamos votar os vetos do prefeito, em seguida os projetos de lei e os decretos legislativos, para em seguida também depois votar à lua. Sabe, com o dever cumprido, com a missão cumprida, né? Foi um ano difícil, né? Um ano politicamente difícil, atrasou um pouco a questão dos projetos por questão de vários fatores, a eleição, então os relatores atrasaram um pouco a entrega do projeto, mas cumprimos o nosso dever fazendo sessões extraordinárias da CCJ, encaminhando para as outras comissões e hoje nós vamos votar todos os projetos. Da CCJ, as matérias seguiram direto para a sessão ordinária e se juntaram com as que já estavam na pauta do dia. No total, eram 28 vetos do Executivo a projetos de lei aprovados na Casa, mais 71 projetos de lei ordinária e 5 projetos encaminhados pela Prefeitura. Uma maratona de votação que ainda conta com a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual. Só que a votação dessas duas peças ainda era algo incerto. Como existe um número exagerado de matérias a serem votadas, apreciadas e dados pareceres para que isso possa ser aprovado, acredito que a gente teve hora para começar, mas não vai ter hora para terminar. Vamos voltar a conversar com a Emília Corrêa Lima, presidente da SEAP. Emília, a gente estava falando aqui dessa Cidade Madura, desse projeto Cidade Madura, muito interessante. São quantas em funcionamento hoje no estado? João Pessoa, Campina e Cajazeiras. Então, nós estamos para começar, sim, e fazendo Guarabira. E estamos para começar Souza e Patos. Souza e Patos. Pois é. E para entrega no próximo ano já? O de Guarabira, eu acredito que a gente entrega... no próximo ano. No próximo ano. Esqueci. Eu estou sentindo como se fosse já está no finalzinho, já está naquele lusco-fusco, sabe o que é o lusco-fusco, né? Ninguém sabe se é tarde, se é noite, né? Já está aí, já chegando a 2017, contando com 2017. E em 2017, projeções, pelo menos expectativas da SEAP? Olha, nós vamos, quer dizer, esse Natal Novo nós já estamos trabalhando e logo no começo do ano, porque a secretária nacional, Henriqueta, anunciou que haveria pouco recursos, mas haveria uma abertura para novamente haver uma contratação de habitação rural, né? A habitação dos movimentos sociais também, que chamamos de entidades, e o que está aberto também da faixa 2. Então, que isso seria até março, abril, pela quantidade pequena. E aí nós vamos correr para conseguir aprovar e conseguir trazer para Paraíba o máximo possível de recursos, desses poucos recursos que estão sendo liberados e colocados a nível nacional. Qual o grande projeto assim, que você visualiza, se é que tem algum grande projeto no meio dessa crise financeira do país para 2017? O grande projeto é você conseguir fazer em todos os cantos. Não tem concluir local, todos os projetos. Concluir todos os projetos e começar novos projetos. Então, não tem como você pensar a habitação só João Pessoa, só Campina Grande ou só as grandes cidades. Se a gente faz isso, a gente contribui para quê? Para que nas pequenas cidades as pessoas... se está desempregado, não tem uma casa, vai também para as grandes cidades. Então, você tem que chegar ao desenvolvimento para as pequenas cidades. É uma das coisas que a gente sempre defendeu.
E o governador vem fazendo e vem mostrando que para desenvolver a Paraíba, você tem que olhar a Paraíba como um todo. Se você concentra apenas no litoral, ou na capital, ou em duas cidades, você não desenvolve todo mundo, e todo mundo perde, inclusive a capital. Então você chama, como em outros tempos. Por exemplo, muita gente hoje, o ano passado, né, falava de aquela polêmica assim, de pena de morte, de diminuição da idade, né, penal. E aí eu fico me lembrando, mas esse pessoal é o quê? É fruto de pessoas que saíram das cidades pequenas, saíram do campo e foram obrigados simplesmente a uma urbanização, não urbanização, um inchamento das grandes cidades. Então essas famílias que eram estruturadas vão e ficam nas favelas. Aí nas favelas você tem o quê? Você tem o guri crescendo, vendo a mãe sendo espancada de um lado, ele levanta, tá o esgoto correndo do outro, então a falta de comida, a falta de cuidado, aí vai trabalhar fora, não tem um esquema. Então essas crianças vão crescendo monstros. E aí talvez os próprios responsáveis de terem feito esse inchamento das cidades, expulsado essas pessoas do campo, sem pensar e sem fazer essa organização, são os mesmos agora que defendem pena de morte ou diminuição de idade penal. De idade penal. Essa é uma situação muito séria e a curto prazo sem saída, né? A curto prazo sem saída. Olha, nós temos que fazer exatamente isso. O que está melhorando, você fazendo todos esses conjuntos, a diferença da gurizada quando a gente vê, quando entrega uma casa, a gurizada fica muito mais feliz do que os pais. Porque aquilo vai para o amor próprio, vai para o orgulho delas. E aquilo vai fazendo com que a pessoa comece a ter parâmetros e comece a saber que tem um endereço, tem uma casa. A sociedade, a cidadania começa a ficar mais organizada e você poder cuidar melhor. Agora, se você interromper esse processo de fazer com que se acabem as favelas, não é? E não se acaba as favelas se urbanizando simplesmente as favelas, não. Acompanhando, de um lado urbanizando, mas acompanhando, criando novos conjuntos para que outras pessoas não vá para a favela. Então, a gente poderia, em 20 anos, eu diria, em 15 anos, 20 anos, ter uma nova situação que você pudesse ter um controle social maior, um controle de polícia, porque hoje você não tem o controle de polícia. Se você tem aglomerados, se você tem esse crescimento, essas redes na favela, você só pode ter se você tem as pessoas morando em conjuntos que possam entrar, que o carro possa entrar, que as crianças cresçam sem ver o esgoto a céu aberto, que tenha a escola, que tenha a creche, que tenha as condições de habitabilidade. Ok. Vamos a mais um intervalo e a gente volta aí em seguida com 27 segundos, último bloco do programa dessa entrevista aqui ao vivo com a presidente da SEAP, Emília Corrêa Lima. Fique ligado. De volta com 27 segundos, entrevistando a presidente da SEAP, Emília Corrêa Lima. Emília, a gente falou no bloco anterior eu chamei, inclusive, no bloco anterior, sobre uma medida provisória assinada pelo governador do estado que trata de terrenos da SEAP. Eu queria que você detalhasse um pouco do que especificamente, o que especificamente é essa medida provisória. Olha, nós temos muitos terrenos, originalmente da SEAP, outros vindos do IPEP, e que há mais de 10 anos, 20, 30 anos, que estão ocupados. E aí o que vai se fazer é que vai dar uma chance, uma possibilidade para que essas pessoas que estão com o terreno público gratuitamente possam se tranquilizar e finalmente regularizar a sua ação comprando o terreno público e resolvendo. Muitas vezes construiu a sua casa em cima, mas o terreno é público.
Certo. E com isso nós vamos tentar regularizar e limpar, digamos assim, todos esses terrenos que não vão servir para novas habitações. Mesmo que o terreno tenha sido invadido há 20 anos ou 10 anos, mas se acha que aquele terreno pode haver um conjunto que é melhor para a sociedade, que haja um conjunto, aí esse terreno não vai ser vendido. Todo e qualquer terreno passa pelo Conselho de Administração da SEAP, depois é feita a avaliação pelo preço de mercado, depois passa por outra comissão e novamente no Conselho de Administração para ficar de uma maneira bem transparente e coletiva a venda de cada um desses terrenos. E essa venda, todos esses recursos serão dirigidos para, única e exclusivamente, a contrapartida ou construção de novas casas. Então, com isso, muita gente que sempre ia na SEAP, eu colocava, olha, não dá, você invadiu, não pode estar comprando terreno aqui direto, você tem que abrir, né? Então, com essa medida provisória, nós podemos fazer isso. Chama cada um, né? Ou a pessoa vai lá na SEAP, entra com o processo, cada um que está ocupando há mais de 10 anos e que esse terreno esteja construído há mais de 10 anos. Tem Google Maps, não adianta dizer ou tentar construir agora. Não, a gente tem os registros disso aí. E aí, pelo preço de mercado, nós possamos vender. E para muitas famílias que antigamente, às vezes não tinham preocupação, às vezes não sabia nem que era público, é uma tranquilidade. Tem famílias que estão há 30 anos nisso aí e pode resolver, né? Porque nós somos procurados o tempo todo para resolver isso. Agora, depois disso, colocado, se aquela pessoa que está morando em terreno público e não quer resolver, então o restante, que vai ser uma quantidade bem menor, a gente tem condições de abrir os processos para talvez fazer um leilão, né, do restante dos terrenos que não interessa fazer a habitação popular pela companhia. São quantos terrenos? A SEAP já tem esse levantamento? Não, a gente está fazendo esse levantamento, amanhã tem uma reunião do Conselho, o patrimônio já está apresentando amanhã um primeiro levantamento do que poderia ser feito desses terrenos. Eu diria que hoje eu comecei a analisar o primeiro relatório, eu diria que só em João Pessoa tem uns 400 locais ou terrenos dos diversos tamanhos, né? Só em João Pessoa? Só em João Pessoa. Tá. E provavelmente vai ser a maior quantidade. Né? Mas a SEAP tem terrenos em todo o estado, praticamente? Tem muitos pelo municípios menos nas principais do estado. cidades. Muitos municípios do estado. Certo. E esse levantamento vai incluir esses municípios também? Esses terrenos que já estão ocupados há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. O que é que acontece se a pessoa resistir? Não sair do terreno, não querer comprar? Aí nós vamos, que a medida provisória dá condições de a gente ofertar esse terreno para um leilão público. Mesmo com a construção? Olha, se mais de 10 anos, 20 anos, a pessoa está lá e não vai tentar negociar, legalizar, a pessoa morou de graça no terreno público, aí, depois desse tempo todinho, e a gente dá a condição da pessoa ir lá, não precisa ser à vista, você tem as condições, tem o à vista, tem o parcelado. Se a pessoa não quer legalizar e quer continuar a morar com o patrimônio público, que é o patrimônio de todos nós, enquanto tem muita gente que não tem a casa, não tem um terreno, não tem nada, e a gente precisa dos recursos públicos para que essas pessoas tenham direito a ter o que aquelas já moraram de graça há 20 anos, ou 10 anos, ou 30 anos. Tá. Para a gente explicar melhor para o telespectador, a SEAP não interessa a desocupação pura e simples desse terreno para fazer uma nova habitação. Interessa colocar esse terreno a leilão e, com o dinheiro arrecadado, aplicar em novas unidades habitacionais. Todo esse dinheiro vai ser sempre em novas unidades habitacionais. Todo o dinheiro. Sempre não pode ser usado em outra coisa, a não ser em programas habitacionais. A medida provisória já está em pleno vigor? Já está em pleno vigor. Amanhã nós teremos a primeira reunião do Conselho de Administração que vai analisar já esses primeiros terrenos
e para legalizar as comissões também, que estão sendo, já estão criadas, mas para fazer a legalização no Conselho de Administração, que já estão começando e já estão trabalhando em cima de muita gente que vem pedindo. Vem gente pedindo para espontaneamente, comprar, que já tinha procurado para comprar, digamos assim, regularizar a situação. Muita gente, muita gente. E serão oferecidas facilidades. Para quem procura. Para quem quer, quem pagar à vista, vai ter o desconto, digamos assim. Quem não puder pagar à vista, tem o parcelamento, até pelo menos o último dia do governo dessa gestão. Certo. Nós estamos falando de terrenos que dá para construir 1, 2 casas, 2 unidades habitacionais, até 3. Mas tem terrenos grandes da SEAP que daria para construir conjunto, que estão ocupados ilegalmente? Olha, tem assentamentos. Assentamentos. Nesses assentamentos a gente tem que fazer a diferença. Você tem assentamentos que já são vilas, assentamentos mesmo, que esse aí é o pessoal de baixíssima renda, com casas de baixíssima renda. Então, esse não vai ser objeto da venda, e sim de um processo que a gente já vem fazendo de legalização desses locais. Agora, você tem, às vezes, no próprio assentamento, você tem uma parte do assentamento com pessoas de baixa renda e tem o outro, né, com o seu mercadinho, com o seu primeiro andar, com o seu... Então, a cada desses assentamentos, nós temos que diferenciar, né, o joio do trigo. Certo. Aqui em João Pessoa tem essa situação? Tem. Em vários locais tem essa situação. A SEAP fez um trabalho nesse sentido de identificar esses locais ocupados ilegalmente em terrenos recentemente, né? Eu acho que da última vez que você esteve aqui, a gente tocou nesse assunto, inclusive. Olha, nós vimos o pessoal que estava invadindo terrenos públicos, desmatando a Mata Atlântica, as condições, e o que torna João Pessoa muito gostosa, toda essa Mata Atlântica acabando aí da cidade verde de João Pessoa. Então, essas invasões recentes, estamos fazendo esse trabalho, passamos para o Ministério Público, passamos para as outras áreas que tem também que tomar conta disso, a SUDEMA, a Guarda Florestal, a outras áreas. Então, essas novas invasões nós estamos tratando e entrando na justiça em todas elas. E, inclusive, até a venda de tudo isso antigamente, que não dá para... Não é esse desmatamento da agora, nem essa grilagem de terra que vem acontecendo, a gente pode, resolvendo todos esses antigos, ter mais condições de ter mais cuidado e energia para tomar conta dos espaços que merecem ser construídos os conjuntos habitacionais ou merecem ser preservados da nossa Mata Atlântica. Ok. Emília Corrêa Lima, muito obrigado pela presença no 27 Segundos na RCTV, obrigado pela entrevista. Obrigado pelo espaço, como eu falei, de prestar contas à população e estamos à disposição sempre que quiser, estaremos aqui. Ok, muito obrigado pela entrevista, importante a gente esclarecer todos esses pontos em relação a unidades habitacionais aqui no estado. O trabalho da SEAP é sempre muito importante para atender a essas demandas sociais. Políticas públicas da habitação é sempre importante para qualquer gestão. Você fica agora com a programação da RCTV. Amanhã estou de volta às 9 da noite aqui com o 27 Segundos. Até lá!